Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Hoje a lenda é de Obará. Obará parte para a terra. Obará decidiu que era o momento de partir para a terra e antes de partir do céu, ele foi ao seu sacerdote de Ifá. E lá o sacerdote, o jogo, lhe disse que para ter sucesso em conquistar prosperidade no mundo, ele deveria fazer um sacrifício com uma cabra para o seu Ifá, adicionando a caixa de cesta de Obi, que ele havia ganho do Rei da Morte, e dar um bode para Exu. Ele fez o sacrifício e foi para a terra. Ele nasceu de um pai que tinha apenas a mão direita, e a sua mãe era cega de um olho. E apesar das suas deficiências físicas, seus pais tinham inimigos em abundância. Foi Obará quem instituiu os sonhos no mundo, porque enquanto estava no útero, ele estava mostrando frequentemente perigos prestes a acontecer. No útero, as mais velhas da noite viram que uma criança estava prestes a nascer. E essa criança traria prosperidade para a terra. E elas estavam determinadas a fazê-la nascer morta. Uma noite, ele disse para seu pai que preparasse um remédio em um sabão que era equivalente a 35 quilos para tomar banho, a fim de desviar o ataque violento das mais velhas da noite. Ele avisou a seu pai que assim que as folhas fossem coletadas, ele deveria deixá-las da noite para o dia no altar de Exu. Ele foi moê-las na manhã seguinte e misturando no sabão para tomar banho. Obará, por fim, nasceu seguro e eles não tiveram mais problemas com as mais velhas da noite. Quando nasceu, seus pais consultaram um sacerdote de Ifá para o dia do nascimento. Obará era o único filho de seus pais. Ele cresceu rapidamente e era muito esperto. Estava frequentemente contando as riquezas que absurdamente faria de todos os Awo mais velhos de Ifá. E eles não estavam contentes com ele. Na tenridade, ele frequentemente comparecia aos encontros dos mais velhos e quase sempre roubava a cena. Havia um encontro sempre de Awo mais velho, mantido por 17 dias no Palácio do Rei em Fé. O jogo de Awo era frequentemente jogado após o encontro, mas o jogo sempre terminava com a morte de um dos filhos do rei. No primeiro encontro, presenciado por Obará, Obará bebeu tanto que, bêbado, quando chegou em casa, ele se gabou que no próximo encontro ele revelaria quais eram os nomes daqueles que eram os responsáveis pelas mortes periódicas dos filhos do rei. Então, havia um chefe poderoso chamado Oxin, que estava clandestinamente fazendo todas essas atrocidades. Depois da proclamação do jovem Obará, o encontrou e afirmou que, se ele falhasse em cumprir sua tarefa, ele seria executado. Convencido de que Obará não poderia revelar seus nomes, os conspiradores bolaram um plano para matá-lo. Eles sentaram em um arbusto no caminho para concluir o seu plano e a mãe de Obará, que eles não conheciam, estava retornando para a fazenda e ouviu, por acaso, um homem firmando seus planos execráveis contra o seu filho. Após ouvir os detalhes do plano, ela correu para casa para consultar seu sacerdote de Ifá, de como salvar a vida do seu único filho. A mãe foi avisada para preparar 3 inhames amassados, 3 potes de sopa e enviá-los para a margem do rio onde ela estava para tomar o seu banho. O rio ela ia para tomar banho.
Enquanto estivesse banhando, ela descobriria o que iria fazer para salvar a vida do filho. Então ela voltou para casa, fez tudo conforme foi dito, foi para o rio e no caminho colocou o inhame pilado e a sopa na margem e foi tomar o seu banho. Enquanto se banhava, um homem chamado Okpolo veio ao rio e a cumprimentou. O homem rapidamente tomou seu banho, saindo com pressa, e aí a mulher lhe perguntou por que ele estava com pressa, e ele lhe disse que estava apressado para assistir ao dia do encontro no Palácio do Rei. Ela convidou para comer um pouco da comida que ela tinha deixado na beira do rio, já que, durante o encontro, eles não serviam comida. E isso explica um pouco por que eles estavam matando os filhos do rei. Okpolo simplesmente ficou muito feliz com o convite, né? E enquanto comia, relembrou que um importante evento estava para acontecer naquele encontro, porque eles estavam indo para matar o Tagarela, o Bará, que não sabia que a seção de jogadores eram responsáveis pela morte dos filhos do rei. E ele dizia que sabia, né? O Bará dizia que sabia quem era. Ele acabou revelando para a mãe, né, de Bará que ele, Okpolo, era, na verdade, um dos conspiradores, porque o rei era tão avarento que ele nunca servia alguma comida ou refresco durante os jogos, né? Bom, aí, depois desse homem, veio um segundo, foi a vez de Obuko, que a ajudou da mesma maneira. Depois de comer o inhame pilado, ele contou à mulher os detalhes da sua missão naquele dia e acrescentou que ele era um daqueles assassinos dos filhos por causa da sua avareza, da avareza do rei. E ele também revelou, né, como que eles, conspiradores, estavam determinados a matarem o vaidoso Tagarela, o Bará. Porque eles tinham certeza que o Bará nunca saberia seus nomes. E ele disse à mãe que, como Obuko, os outros eram Agbo e Okpolo. E contou, né, que eram os 3 conspiradores que estavam matando as crianças do rei. E revelou que o Bará tinha prometido revelar o nome de Oshin como o único conspirador, quando, na realidade, Oshin não estava nem na conferência, nem no encontro, nem no jogo naquele dia. O filho mais velho de Oshin, chamado Aremo, estava indo para tomar o lugar do seu pai. E enquanto Oshin estava sentado, estava em outro lugar, ia sentar ao lado. Ele revelou que um assento especial estava sendo preparado para o Bará. Embaixo daquele assento teria um buraco aberto com uma esteira. E o indiscreto Obuko continuou a revelar para ela que a única maneira que o Bará teria para evitar aqueles fatos seria indo com um cão e um pacote de ecó e de acará. Se ele jogasse o ecó e o acará na esteira que tinha embaixo da cadeira reservada, o seu cão iria para debaixo da cadeira e aí afundaria, né? Era um poço que eles tinham cavado. A mulher, então, destacou que seria uma boa ocasião para o Bará falecer. A mulher, ele falou para a mulher, né, que seria uma ótima ocasião para o Bará morrer, porque a cidade seria um lugar bem mais pacífico sem aquele Tagarela. Bom, Agbo foi o último, né, a chegar no rio e também passou pelo mesmo ritual de revelação, contou exatamente tudo que havia sido contado para a mãe. Então, logo em seguida, a mãe de Obará partiu para sua casa para passar as instruções para o marido e para a filha. E ela rapidamente contou para Obará tudo o que ele deveria fazer.
Deveria ir com o cão, avisou para jogar Ecó e Acará debaixo da cadeira, avisou para chamar o cão para ir buscar debaixo da cadeira o Ecó e o Abará, disse que o cão iria cair num buraco, enfim, e que aí ele deveria chamar pelas pessoas o Bucô. Assim que a pessoa se identificasse, né, deveria ser oferecido o sacrifício para Exu. Em seguida, a Bo, assim que essa pessoa se identificasse, deveria ordenar que deveria ser oferecido para o altar público dos antepassados. E Okpo, tão logo ele se identificasse, deveria ordenar que uma flecha seria perfurada através da sua boca e ser oferecido como sacrifício para a divindade da terra. Bom, tudo isso foi dito e aí Obará resolveu seguir, né, todas aquelas instruções. Aí o que acontece? Ele vestiu, quando ele foi ao encontro, ele vestiu a roupa de seu pai e o boné, foi com seu cão, chegou na entrada principal para o salão da cidade, e aí os moradores da cidade começaram a cantar e louvar Obará. Quando ele chegou na sala, rapidamente ele foi direcionado para ocupar a cadeira que estava colocada ao lado, e nesse momento ele fez exatamente o que deram a instrução para ele. Pegou o pacote de Ecó, de Acará, colocou embaixo da cadeira, chamou o cão e o cão caiu direto, né, naquele buraco que estava carregado de ganchos e espinhos por baixo. Aí ele inverteu um pouco a ordem. Ele começou ordenando ao homem sentado no trono para desocupar, porque ele não era o chefe, ele deveria dar lugar ao chefe Oxum, que era seu pai. O filho de Oxum saiu do trono, Oxum foi chamado a sentar no trono e ocupar o seu lugar. Aí, rapidamente, ele chamou Obucô, pediu para que Obucô se identificasse, também pediu para Okpolô e Abo se levantarem. Eles se identificaram, e aí, quando todos levantaram, Obará ordenou: Obucó deve ser sacrificado para Exu, Abo no altar público dos ancestrais masculinos e Okpolô para a Mãe Terra. Quando Oxum ouviu tudo isso, ele questionou o porquê, o que esses três homens haviam feito. Aí Obará relembrou a promessa que ele tinha feito no primeiro encontro, de revelar quais eram os conspiradores responsáveis pelas mortes dos filhos do rei. E aí ele confirmou que aqueles três homens eram cúmplices e eram culpados. E esses três homens foram, então, direcionados para o sacrifício. O nome do primeiro, que é Obucô, ou Obucó, Obucó quer dizer bode. Agbá quer dizer carneiro. E Okpolô quer dizer rã. Meu Yorubá pode não ser essas coisas, mas essas palavras em Yorubá querem dizer esses animais. É claro que todo mundo aplaudiu e louvou muito Obará. Ele foi carregado nos ombros em procissão. E antes de chegar na sua casa, os pais tinham jurado cometer suicídio se o seu único filho perdesse a vida. E aí o que aconteceu? O pai, ao ouvir os gritos, ele concluiu que o seu filho estava morto e ele tirou a sua vida. Mas a mãe não. Quando a mãe viu o filho sendo carregado nos ombros, em procissão triunfal, ela retirou da cabeça a corda que tinha colocado, porque ela estava se preparando para suicidar.
Então ela usou a corda para agradecer a sua própria mãe. E é esta a razão de nós termos uma corda, nós não, o povo iorubá, ter uma corda no altar das suas mães falecidas, em algumas partes do país iorubá, em algumas partes de Benin, até os dias de hoje. E este é o porquê também se diz que a mãe de Obará é quem o salvou das frias mãos da morte.